Na maioria das empresas grandes, para vagas mais avançadas, as entrevistas têm uma etapa de System Design. Essa etapa não é nada mais nada menos do que desenhar um sistema, geralmente do zero, para preencher alguns certos requisitos de avaliabilidade e de escalabilidade, utilizando vários componentes. Hoje eu vou mostrar como fazer um System Design básico do básico, para escalar mais ou menos de zero até vários milhões de usuários, e isso é geralmente como a maioria das entrevistas de System Design vai ocorrer. Existem geralmente alguns pontos em específicos que eu não vou abordar aqui, né? Por exemplo, como perguntas que o entrevistador pode fazer. E se isso aqui aconteceu, o que a gente pode fazer para mitigar esse risco, ou para lidar com esse caso? Mas eu vou te mostrar um sistema genérico que vai funcionar para 90% dos casos, e isso aqui você pode usar como base para construir um System Design. Começando pelo começo, a gente tem o nosso usuário aqui. E o tipo de sistema mais simples possível é o sistema em que você tem o usuário e ele interage com o servidor. Você tem o usuário e o servidor, você tem um sistema que já funciona, você pode rodar aplicações nesse servidor e tá tudo resolvido. Geralmente, a gente vai querer que as nossas aplicações tenham uma certa persistência nos dados. Porque vamos supor que você quer trocar desse servidor para um servidor maior, ou você quer sair da Amazon e ir para o Google, enfim. Ou seu servidor na Amazon caiu, você perdeu as informações que tinha lá no servidor. A gente vai querer um banco de dados. Então temos aqui um servidor e um banco de dados, e se a gente tiver só um usuário, e esse usuário não ligar muito para um uptime de perto de 100%, isso aqui vai funcionar. Só não vai funcionar quando seu servidor cair ou quando seu banco de dados der pau. Isso aqui, obviamente, não é bom o suficiente. Porque o que acontece quando dá pau no servidor? A gente não pode ter só uma máquina se a gente quiser fazer uma aplicação que escala bem. A gente precisa ter no mínimo 2 máquinas, talvez mais. E aqui vai entrar 2 detalhes. Primeiro, que o usuário não sabe o endereço das suas 2 máquinas. Na verdade, o usuário talvez não saiba o endereço nem de uma máquina. Ele não sabe o IP da sua máquina. Então você pode incluir, ou você pode também ignorar. Eu frequentemente ignoro, o tal do DNS. O DNS, Domain Name System, vai procurar, vai encontrar a informação de onde está seu site. Seu site fica em meusite.com.br, o usuário vai solicitar meusite.com.br para o DNS, e o DNS vai retornar o endereço de IP do seu servidor. O problema aqui é, quando a gente tem 2 servidores, como que ele sabe qual que é para retornar para o usuário? Então aqui na frente, na real, a gente não vai retornar o endereço do servidor, a gente vai retornar o endereço do load balancer. O que é o load balancer? Load, carga, balancer, balanceador. O load balancer ele vai distribuir a carga de forma que faz sentido para esses 2 servidores. Existem algumas maneiras diferentes de distribuir carga, ele pode mandar um request para cá, um para lá, ele pode ver qual servidor que tem mais capacidade de enviar para esse servidor. A gente não vai entrar em detalhes hoje. Bom, então o nosso sistema funciona, quando um dos servidores cair, é só direcionar o tráfego para o outro servidor, e o que acontece quando o nosso banco de dados cair? Muito simples, né? A gente usa 2 bancos de dados, então a gente não precisa de um só, a gente pode replicar o nosso banco de dados. Só que quando a gente replica, a gente tem alguns problemas, porque se eu escrever um dado nesse banco de dados, e eu tentar alterar o dado nesse outro banco de dados enquanto eles ainda não se sincronizaram, vai ter um probleminha, né? Geralmente, quando a gente faz replicação de banco de dados, a gente tem um banco de dados para write e outro ou outros bancos de dados para read. Então a gente pode ter aqui 2, 3 para read. E como é muito mais comum eu ler algo do banco de dados do que eu escrever algo em banco de dados, essa distribuição de um único para write e vários para read geralmente funciona. Só que vamos supor que isso aqui está meio lento, ou então eu estou sobrecarregando meus bancos de dados. Tem algumas informações, como por exemplo informações de sessão ou informação que são usadas muito frequentemente, que estão o tempo todo sendo requisitados pelo usuário, que eu vou querer manter em um lugar de mais rápido acesso. Eu quase sempre vou querer ter um esqueminha de cache aqui no servidor. Nem todos os meus requests precisam ir para o banco de dados, porque várias informações vão estar na cache. E é preferível que as informações estejam na cache porque ela retorna mais rápido. Enfim, aqui existem questões de invalidar cache, e quando usar a cache, quando atualizar a cache. Não vou entrar muito nos detalhes, porque é um overview bem high level. Vem cá, mas o nosso usuário nem sempre acessa dados que são só texto. E se ele quiser algo tipo vídeo, eu posso manter o meu vídeo em cache? Pode, só que não faz muito sentido. Vídeo é algo que não muda muito frequentemente, você não vai estar atualizando um vídeo o tempo inteiro. No momento que a Netflix filma um documentário, ele está gravado, ele provavelmente não vai mudar, o arquivo vai permanecer igual quase que para sempre. Então eu posso ter mais uma pecinha aqui, chamada CDN. E a Netflix de fato usa uma CDN para entregar os vídeos. Desse modo eu não vou sobrecarregar minha cache, meu servidor, meus bancos de dados, tendo que puxar essa informação, streamar essa informação do vídeo frequentemente. Eu vou apenas retornar para o usuário, o vídeo que você quer tá lá na CDN e tal, busca lá. E a CDN é algo especializado para isso.
A função da CDN, Content Delivery Network, é entregar esse tipo de dado. E o legal da CDN é que você pode ter uma CDN nos Estados Unidos para servir os usuários dos Estados Unidos, uma na Austrália para servir os usuários da Austrália, e você não sobrecarrega a rede como um todo. Porque networking é uma parte muito cara e muito demorada dos sistemas. A gente quer minimizar o tempo em milissegundos da informação chegar do local A para o local B, e se essa informação não vai mudar, a gente pode só manter uma CDN perto do usuário e show. Tá, mas vem cá. A gente falou de Austrália e o servidor nosso ainda tá nos Estados Unidos. O nosso usuário da Austrália ainda vai ter que se comunicar com os Estados Unidos. Muito bem, a gente pode utilizar múltiplos data centers. Isso aqui tudo que eu desenhei pode estar em um data center. Ele pode estar aqui em US East 1. E a gente pode ter outro data center na Austrália. Isso traz alguns problemas, você tem que mencionar esses problemas, que é, por exemplo, onde que eu busco, como é que eu busco a informação no banco de dados? Se um usuário criou uma conta na Austrália e depois ele foi para os Estados Unidos, ele não vai conseguir acessar os dados dele? Então, ele tem que conseguir acessar, né? Então a gente tem que sincronizar esses bancos de dados de alguma forma, mas isso não está no intuito do vídeo. O importante é você saber que, sim, se eu tenho data centers diferentes com bancos de dados diferentes, eu preciso que a informação seja possível de ser acessada por todos esses data centers, o que gera uma complexidade adicional bastante grande. Ou seja, esse tipo de decisão só faz sentido quando a gente está escalando numa escala bem grande, assim, bem global mesmo. Tá, vamos simplificar um pouco esse desenho aqui e remover isso daqui. E vem cá, a gente tem só um write, a gente tem só um read, e todos esses bancos, vou imaginar que eu tenho 10 terabytes de informação nesse banco de dados, eu preciso ter esses 10 terabytes de informação em todos os bancos de dados. E isso pode ser um problema. Se o seu banco de dados for muito, muito grande, você precisa replicar essa quantidade de informação. Não é muito legal, né? Então, aqui existe uma técnica chamada sharding. Eu tenho um vídeo sobre sharding, eu não vou falar sobre sharding hoje, mas você tem que saber que você pode mencionar que a gente pode fazer sharding em bancos de dados. Então, cada um desses bancos pode ter um subset específico de todos os dados que você tem. Só que, novamente, existe uma complexidade adicional de direcionar os requests para onde esses dados vão estar. Geralmente, algo ignorado em entrevistas de System Design é segurança. Eu tenho tentado aprender cada vez mais sobre segurança, porque eu acho que é algo que falta muito para nós desenvolvedores, a gente manja muito pouco. E eu tenho também, geralmente, incluído aqui, o tal do WAF, Web Application Firewall. Isso aí, geralmente, ele vai estar na frente ou em volta dos seus serviços como firewall, para garantir que os requests ali não estão sendo tão maliciosos. Ele vai dar uma certa proteção a DDoS e a tentativas de SQL injection e esse tipo de coisa. Pode fazer até uma certa validação de formulários. O WAF, ele é importante para aplicações que querem realmente escalar. Na verdade, para a maioria das aplicações ele é importante. Outra coisa que a gente vai ter aqui na maioria dos sistemas, você vai achar quase sempre uma utilidade para queues. O que é uma queue? Uma queue é uma fila, traduzindo para o português. E por que eu vou querer ter uma queue? Bom, imagina que seu usuário ele quer declarar imposto de renda, então você vai precisar entregar para esse usuário um PDF com as operações, as movimentações bancárias que ele fez esse ano. Isso vai precisar ser enviado para o e-mail dele, só que não precisa ser em tempo real. O usuário não precisa fazer o request para o servidor e ficar ali esperando ou pingando o servidor perguntando: ei, tá pronto, tá pronto, tá pronto? Não, né? Ele vai receber por e-mail quando estiver pronto. E você não precisa de uma urgência de segundos para responder isso. Pode demorar 1 minuto, 2, 3 minutos, 1 hora. Não tem tanta pressa. Então, tudo que a gente puder delegar do servidor para fazer de forma assíncrona, a gente geralmente vai querer fazer. Que o nosso tempo de servidor aqui é meio caro, a gente não quer sobrecarregar ele com coisas que não precisam ser feitas no momento. Que a gente conseguir delegar, a gente vai delegar. Então, vamos imaginar que a gente tem um sistema aqui para gerar esses PDFs. Pode ser um Lambda, pode ser outro servidor, pode ser o que quer que seja. E a gente vai ter uma queue, uma filinha de processamento que vai mandando um por um para esse serviço ir processando em background. A gente fez quase tudo, tem só outro detalhe aqui, que é importante você mostrar que você domina um pouquinho, que é monitoring e logging. Eu não sei como desenhar monitoring e logging, então geralmente eu coloco uma caixa aqui e eu faço umas setas assim para mostrar que monitoring e logging é importante num serviço que realmente escala. Você precisa fazer monitoramento, você precisa ter os logs, você precisa armazenar esses logs de alguma forma. Existem N formas de fazer essa observabilidade, mas você precisa demonstrar que você sabe que ela precisa ser feita. E isso aqui, de uma forma bem genérica, é a receita de bolo para uma entrevista de System Design. Então quer dizer que se eu fizer só isso em qualquer entrevista eu vou passar? Não! Mas isso aqui é um ponto de partida e você quase sempre vai precisar usar quase tudo disso que eu expliquei aqui. Você não vai passar só com isso. Geralmente, os entrevistadores vão fazer perguntas específicas que você vai ter que usar seu cérebro para conseguir
bolar uma solução para resolver. Tipo, e se tiver, sei lá, gateways de pagamentos diferentes, como é que eu faço para jogar gateways de pagamento aí nesse bolo? Então você precisa entender System Design de uma forma geral para conseguir responder esse tipo de coisa. Mas a nossa receita de bolo aqui é boa parte do caminho. Essas coisas que eu demonstrei aqui resolvem 90% ou mais dos problemas de System Design. Se você sabe isso daqui, você já não tá mais na nota 0, você tá na nota 6, talvez?